uma das doenças que mais mata, eu acho, no mundo, é o câncer no intestino. Tem razão. Eu pautei esse assunto porque nos últimos meses eu tenho encontrado inúmeros amigos, pessoas conhecidas, que estão com aquela bolsinha no lado do corpo, né? Colostomia, né? Colostomia, exatamente. Por causa do câncer de intestino. Gente muito conhecida, gente que você acha que não tem nada e na verdade tem. E eu já faço a pergunta: a humanidade que criou vacina contra a Covid em 3, 4 meses, 5 meses, por que a humanidade ainda não descobriu um remédio, uma vacina para matar o câncer, hein? Queridos, então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem centenas de tipos diferentes de câncer, né? A maciça maioria, por exemplo, dos cânceres de pele, que são os cânceres basocelulares, o percentil de cura é de próximo de 100%. Então, o que a gente não pode generalizar é a história assim: câncer não tem cura, câncer não tem prevenção, câncer não tem tratamento. Não. Grande parte dos tipos de câncer tem sim um tratamento correto, uma cirurgia curativa, um potencial de cura muito próximo da totalidade. Contudo, alguns tipos específicos de câncer, dentre eles aqui a gente tem o câncer de intestino, eu vou explicar para vocês o motivo qual da tua pergunta aqui. A gente tem sim visto um aumento da incidência, ou seja, está ficando mais frequente, está ficando mais comum. Número 2, a gente tem uma certa dificuldade de diagnóstico porque ele dá sintomas numa fase muito tardia, tá certo? Muito avançada. Número 3, uma das modalidades de tratamento, que é a radioterapia, não pode ser aplicada para intestino, então a gente não pode contar com a radioterapia para intestino. E realmente o diagnóstico sendo tardio, a gente já pega, né, ele numa fase muitas vezes avançada, professor. Realmente, vacinas não vão funcionar para a história de câncer, até porque o câncer não é uma doença imunológica, né? A vacina ela funciona para questões de infecção e para questões de ordem imunológica. Exatamente, né? Agora, o que funcionaria para câncer, e funciona na realidade já na prática em grande parte deles, é fatores de prevenção, ou seja, a gente mudar alguns estilos de vida, a depender de cada câncer, tem os seus fatores de prevenção, e a gente vai falar do intestino agora, né? Assim como fazer exames de rastreio. Rastreio é assim, exames quando a pessoa está sem sintoma nenhum, para a gente poder detectar uma doença de início precoce, né? A gente sabe muito bem de campanhas como o Novembro Azul da próstata, quando os pacientes não têm nenhum sintoma de próstata, vão lá e descobrem muitas vezes que estão com câncer de próstata, certo? Outubro Rosa do câncer de mama. E a gente tem que deixar claro que o câncer de intestino também tem chance de ser rastreado. Aliás, a todos os que estão nos ouvindo agora, professor, poucos sabem disso, mas depois dos 50 anos de idade, passados 50 anos de idade, a população sem sintomas precisa fazer um exame de colonoscopia, que é aquela filmagem do intestino grosso, certo? Uma vez pelo menos a cada 10 anos para rastreio do câncer de intestino, né? O motivo que a gente fala isso é justamente porque o câncer de intestino, diferente de um câncer de pele que a gente olha para a pele, opa, surgiu esta bolinha, surgiu essa mancha, surgiu esta lesão. O câncer de intestino, ele muitas vezes passa assintomático. E um dos sintomas muito sutis do câncer de intestino é quando ele começa a dar anemia. O paciente começa a ficar um pouco mais prostrado, um pouco mais cansado, um pouco mais apático, um pouco mais pálido, mais descorado. E aí se faz um exame de sangue, opa, para aí, tá com uma anemia com carência de ferro. E aí vai descobrir que tá com um início de câncer de intestino ou até mesmo cânceres já avançados com sangramento intestinal. Então o senhor tem visto, e realmente é uma grande verdade que o senhor vê dentro da sua estatística de amigos, o câncer de intestino tem aumentado. Número 1, verdade, tá? Número 2, os fatores de proteção do câncer de intestino estão sendo em grande parte ignorados pela população, justamente porque eles não sabem como se prevenir do câncer de intestino. Número 3, o rastreio do câncer de intestino, que seria fazer exames periódicos para a gente detectar ele numa fase inicial, é de pouco acesso ou de conhecimento da população. Quando eu converso sobre isso com a população em geral, olha, o senhor já fez a colonoscopia do senhor está com 55 anos?
Não, por que eu vou fazer? As pessoas ainda não têm o conhecimento de que é orientado, de 10 em 10 anos pelo menos, depois dos 50 anos, fazer uma colonoscopia padrão. E principalmente se tiverem aquelas verrugas intestinais, que são os pólipos de intestino, e isso tem que ser feito de uma maneira mais frequente ainda, a depender de cada lesão polipoide, de cada tipo de pólipo. Eu vou ocupar esse período aqui, gente, ainda, para a gente conversar sobre quais são os fatores de risco do câncer de intestino e que a gente tem como prevenir grande parte deles, né? Um dos principais fatores de risco do câncer de intestino, gente, é a ingesta de alimentos processados em excesso, principalmente de carnes vermelhas e embutidos. Então, aquele paciente que come exageradamente, né? Salames embutidos artificializados com produtos químicos conservantes, salsichas, carnes vermelhas muito industrializadas ou com grande parte de conservantes, tem uma maior chance de câncer de intestino. Pacientes que têm diabetes tipo 2, maior chance de câncer de intestino. Pacientes com obesidade, da mesma forma, maior chance de câncer de intestino. Pacientes sedentários e com sobrepeso também compartilham deste risco, né? Além do mais, aqueles pacientes que têm inflamação do intestino crônica, que a gente chama doença inflamatória intestinal. Tem dois tipos clássicos, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tem uma chance muito maior de câncer de intestino. E ainda aqueles pacientes que têm uma história familiar, ou seja, eu tive um pai, uma irmã, um irmão, uma mãe, um tio, um primo, um avô com câncer de intestino, potencializa a chance de eu ter isso de uma maneira muito grande. Então a gente tem que estar a par disso. Para quê? Porque a gente precisa mudar. Tem muita coisa que dá para mudar. Tirando a genética, todo o resto dá para mudar. Dá para eu comer menos doce para eu ter menos taxa de glicose. Dá para eu emagrecer. Dá para eu fazer exercício físico rotineiro. Dá para eu diminuir minha chance comendo menos embutido, menos salame, menos salsicha, menos processados, menos industrializados, tá certo? Dá para eu tratar minha constipação intestinal, dá para eu fazer exames periódicos de rastreio, de colonoscopia, para que não chegue a acontecer isso que aconteceu com seus amigos, professor, que é descobrir tarde um tumor. E por que essa bolsinha, em grande parte das vezes, é instalada? É porque o tumor ele é tão grande, muitas vezes, ou já está invadindo áreas próximas ao ânus ou próximas ao assoalho da bacia, em que o trânsito das fezes precisa sair por outro local, certo? Então a cirurgia ela é na verdade um desvio justamente porque o câncer está invadindo localmente as estruturas mais próximas do ânus, dificultando, né, o trânsito intestinal e até mesmo promovendo um risco de vida para essa população. Então a gente precisa estar a par destas informações para que a gente consiga mudar o nosso destino. Nós que não estamos com o atual câncer de intestinos, podemos e temos uma grande chance de desenvolver, principalmente se a gente continuar com esse tipo de alimentação e comportamento. Então, antes de tudo, vamos atrás do que precisa ser feito e não esperar o leite derramar para a gente tentar secar, né, professor? Qual é a relação que tem constipação com o intestino? Perfeito. Então, a constipação intestinal ela é definida por 3 dias ou mais sem fazer as necessidades do tipo fezes, né? Sem a defecação tradicional. Isso, professor, gera uma parada, né, das fezes dentro do intestino e um aumento da proliferação bacteriana local dentro do intestino. Aumenta também a chance de inflamação da parede do intestino e aumenta o risco de desenvolvimento de várias doenças intestinais. Uma delas é a diverticulose, que é a formação de pequenas bolsas dentro do intestino e fragilidade da parede do intestino. A segunda é do próprio câncer intestinal, tá certo? A parada das fezes local, o trânsito muito lento dessas fezes dentro do intestino aumenta a chance de tumores, tá certo? Além disso, aumenta a chance de a gente ter infecções graves, como a diverticulite, né? Até mesmo outras doenças graves que a gente vê por aí, como a doença de Parkinson, do ponto de vista cerebral, também tem uma relação com a constipação. Então, ser constipado é entendido como uma doença hoje, não é simplesmente um sintoma. Nossa, eu tenho constipação, né? Eu vejo bastante o termo escandecido, né, aqui na nossa comunidade. Não é normal, gente, a gente ficar mais de 2 a 3 dias sem fazer cocô. Isso tem que ser entendido como uma doença e isso precisa ser
tratado, tá? Porque a gente vai prevenir muitas complicações futuras, né? Muitas complicações futuras. Assim como fumar não é normal, assim como beber não é normal, assim, exageradamente, quando eu digo aqui, não socialmente, né? Ficar com constipação intestinal sem tratamento também não é normal e precisa ser resolvido para que futuramente diminuamos nós a chance de câncer de intestino, doença de Parkinson, doenças inflamatórias de parede intestinal, diverticulite, perfuração intestinal. São todas doenças que precisam ser melhores prevenidas com mudanças no nosso estilo de vida antes do desenvolvimento delas, né? E o laxante ajuda? Queridos, laxante, grande parte das vezes as pessoas entendem como um remédio do tipo Bisacodyl, Almeida Prado, que vai lá e vai fazer o serviço, certo? Esse tipo de laxante, que a gente chama de laxante irritativo, não é bem-vindo a menos que seja uma situação emergencial, tá? Existem múltiplos outros tipos de laxativos que não necessariamente esta classe de medicações, tá certo? Que funciona muito bem. A gente tem laxantes osmóticos, o que é isso? São xaropes que ajudam a tornar as fezes mais amolecidas para que o fluxo de fezes se dê de maneira mais normal possível. Existem outros laxativos de característica mineral de óleos que também lubrificam o intestino no seu interior, facilitam. Existem outros laxativos à base de fibras, como a gente tem aí uma das classes que é o Moving Lax, que ajuda muito. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui, professor, que existe uma combinação que custa R$0, tá certo? Que é o segredo clássico para o intestino funcionar bem, que é a combinação de água pura, isenta de chás, de quaisquer outros temperos, digamos assim, tá certo? Acompanhada de exercício físico. Se a pessoa tiver um hábito de 1 hora por dia caminhar ou fazer um exercício físico aeróbico, do tipo pedalar, nadar, correr, dançar, esportes de competição, caminhar, né? Seja ele qual for, acompanhado de 2,5 litros de água por dia, a chance de ter constipação cai para 1%. 1%. Né? A gente sabe que as pesquisas eleitorais por aí sempre dão uma margem de erro de 5%, 2%. Aqui eu estou falando de uma margem de erro de 1% de dar errado. Então, aquela população que se exercita rotineiramente e que toma muita água pura, tem uma chance altíssima de se dar bem do ponto de vista intestinal. Agora, realmente, a obesidade, sedentarismo, ficar muito tempo parado, muito tempo sentado, comer poucas fibras, não se exercitar de maneira correta e ingerir pouca água é o segredo para que o intestino freie cada vez mais e piore, claro, com o passar dos anos, né, professor? Isso é uma coisa clara. Doutor, quando a pessoa nasce, ela tem o intestino de um certo tamanho. Certeza. Quando você faz uma cirurgia, tem que extirpar uma parte do intestino. Cansei de ouvir isso. Tive que tirar um pedaço do intestino. O que muda isso no organismo da pessoa, hein? É interessante a gente saber, gente, assim, ó, que o trânsito entre a boca e o ânus, ele tem no adulto 9 metros de comprimento. Isso é uma coisa, de certa forma, muito impactante para quem não trabalha com a saúde, saber que entre a boca, o esôfago, que é o canal até o estômago, intestino fino, que é o intestino delgado, intestino grosso, né? E o ânus, a gente tem 9 metros de comprimento. Muitas vezes a gente tem que tirar 1 metro, 1,5 metros numa cirurgia. Alguns pacientes têm um desvio de trânsito, como os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, cirurgia para emagrecer, muitas vezes um desvio de mais de 2 metros do intestino, certo? O que pode acontecer? Em grande parte das vezes, não há um impacto grosseiro na absorção de nutrientes, tá certo? Porque a gente sobra muito intestino ainda para uma correta absorção. Contudo, quando há uma necessidade muito grande de extirpação de intestino, principalmente do intestino delgado, o que pode acontecer é uma diarreia reflexa, tá? O que pode acontecer é uma anemia ou uma desabsorção de nutrientes, de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, e ainda pode acontecer muitas vezes uma perda de peso ou uma desnutrição. Então,
Não é necessariamente algo patológico quando a gente tira pequenas porções do intestino que compreendem 30, 40, 50 centímetros. Agora, sim, existe uma doença chamada síndrome do intestino curto, que é quando a gente precisa retirar grandes porções de intestino, principalmente quando o paciente é uma criança, né, professor, que ainda não desenvolveu essa extensão de cerca de 9 metros de trânsito gastrointestinal. Certo? Então, quanto mais cedo a cirurgia, ela tem um impacto maior na absorção dos nutrientes. Né? O Jorge aqui está fazendo uma pergunta, doutor Norberto. A doença Crohn pode evoluir para câncer? Ótima pergunta. A gente acabou de falar isso, Jorge, acho que tu nos ouviu aqui, é por isso que tu está perguntando isso. As doenças inflamatórias intestinais, que são duas clássicas, que é a doença de Crohn, que o nosso ouvinte Jorge está perguntando, e a retocolite ulcerativa, são doenças, professor, que deixam o intestino inflamado, deixam o intestino vermelho, deixam o intestino machucado, como se fosse uma queimadura de pele por dentro, deixam o intestino raspado, erodido, né? Essas doenças, por agredir a parede do intestino, tirar a integridade da mucosa, desepitelizar, raspar o intestino por dentro, elas aumentam a chance de maneira muito grande de doença neoplásica, ou seja, de tumor. Claro que entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa, a mais grave, Jorge, é a retocolite ulcerativa, para ponto de câncer, tá? Mas a doença de Crohn também, Jorge, aumenta a chance de câncer de intestino, principalmente de intestino grosso, tá? Então, a gente tem que ficar de olho e essa população que tem doença inflamatória como essa precisa fazer colonoscopia ainda mais frequente. A gente precisa também, ocupando esses últimos minutos aqui, professor, perder um certo tabu, uma espécie de preconceito com esse exame de colonoscopia, né? Sim, a colonoscopia é feita via anal, né? É introduzido um aparelho dentro do intestino grosso, sim, né? Esse aparelho tem uma câmera na sua ponta para fazer uma adequada filmagem e ele também tem capacidade de retirar lesões iniciais ou lesões que estão começando, como os pólipos ou as famosas verrugas intestinais do ponto de vista leigo. Esse é um exame, gente, que precisa preparo, a gente precisa estar com o intestino limpo, e é por isso que antes de fazer o exame a gente tem que tomar alguns laxativos, né, para estar com o intestino bem limpo. Mas a gente tem que entender uma coisa, esse exame em grande parte das vezes não causa sintoma nenhum, porque ele é feito sobre anestesia, né, ou sedação. Esse é um exame rápido, né? Na maciça maioria das vezes esse é um exame completamente indolor, né? Esse é um exame que usualmente não causa um impacto emocional, nenhum outro tipo de consequência, e a gente tem que perder essa história de tabu, de medo de manipulação do intestino. Até mesmo a gente vê isso com os exames de próstata, ainda existe isso, né, professor? Com a questão do toque retal, muito tabu quanto a isso. Sim. E cada vez que a gente explica que cada vez mais o exame está moderno, cada vez mais assintomático, mais indolor, com anestesia ou sedação, é um incentivo para a população fazer e se prevenir. Porque a necessidade desse programa existir aqui, eu, contigo, com a Rádio Santo Ângelo, é a gente fazer com que a população se cuide cada vez mais e que consiga promover saúde. Promover saúde é assim, antes de nós termos as doenças, a gente já buscar prevenir os fatores de risco delas, né? Ou descobrir precocemente qualquer tipo de doença a ponto da gente não precisar, por exemplo, do exemplo que tu deu antes, professor, aqui, que é da bolsa de colostomia, certo? Que ela é usada usualmente nos casos mais avançados de câncer de intestino, né? Então, geralmente nos cânceres muito iniciais de intestino a gente consegue tirar o tumor classicamente, muitas vezes nem quimioterapia não precisa, e na mesma cirurgia que tira o tumor, já reconstrói o intestino e não precisa de bolsa de colostomia. Então é importante a gente deixar isso claro, porque cada vez mais que a gente entende o processo saúde e doença, as maneiras de se prevenir, a tecnologia que existe para se prevenir, melhor a gente vai viver no futuro mais anos bem vividos com saúde, paz e felicidade aí. A dona Sônia pede quando que o senhor poderia falar sobre miopatia. Ótimo, pode ser um dos temas que a gente pode falar na sequência. Miopatias, professor, são as doenças que inflamam os músculos,
tá certo? Não são doenças ortopédicas, não é problema de junta, não é problema de ligamento, não é problema de desgaste, não é bico de papagaio, é doenças que dão diretamente no músculo, que inflamam os músculos. A mais famosa delas se chama polimiosite, né? E elas têm relativa frequência no público geral e a gente precisa sim tratar disso. Acho que esse seja um bom tema, né? São doenças que causam dores musculares, mas que não são de característica ortopédica, não é de articulação, junta, desgaste, idade, não. Aliás, atacam um público geralmente mais jovem, inclusive. Perfeito? Perfeito. O senhor já passou na clínica hoje? Ah, já com certeza. Já vim de lá numa corrida para cá para a gente poder fazer seu programa com toda a paz aí que a população merece. Já atendemos os pacientes hoje desde as 10 para as 8. Cheguei na clínica hoje, professor. Falaram os problemas que eles apresentaram. O problema hoje. Os problemas dos pacientes hoje, pela manhã, que a gente atendeu foi transtorno de aprendizagem, né? 2 crianças com transtorno de aprendizagem que vem num ganho muito importante. Transtorno de aprendizagem, para quem está nos assistindo, gente, é a dificuldade de aprender na escola com restrições de leitura, interpretação, cálculos, né? E que vem com um grande potencial de melhora. Os 2 é secundária déficit de atenção, tá? Então, déficit de atenção. E a gente também atendeu uma enxaqueca hoje de manhã em paciente masculino, né? Bastante severa e que vai com certeza melhorar com grande brevidade, professor. Aproveitar esse tempo, professor, para me despedir então dos nossos ouvintes até a próxima sexta-feira, desejando então um excelente final de semana a todos aí, certo? Não, espera um pouco. Ó, tá me prendendo aqui, ó. Vamos lá, professor. Tem gente que tá te esperando, certamente. Não. Os pacientes com certeza, mas o senhor também tem a necessidade de perguntar aí, fica à vontade. A Angelita está dizendo, como sempre, um show de informação. A Angelita, ela disse que é a ouvinte top 10. Olha aí. A número 1 da rádio. Um abraço, dona Angelita, tá? Um abraço aí, obrigado pela audiência, né? Deixa eu ver mais aqui. Bom dia, acrescentaram o endereço do velório. Ah, tá. Isso aqui é uma nota de falecimento. Tem nada a ver. Bom, doutores, eu fico muito agradecido e eu acho que o assunto foi pertinente, né? Muito. Muito pertinente. E que as pessoas se cuidem. Com certeza. Comer salame, não. Não, assim, ó, a questão não é para comer salame, é diminuir o máximo o consumo de embutidos industrializados com conservante. Aquele salame do interior, limpo, praticado, com porco ou com gado criado, lá no fundo do campo, que foi cultivado a pasto, com uma ração feita lá por uma silagem. Esse é um salame que oferece baixo risco de tumores intestinais. Agora, toda aquela questão conservantes industriais embutidos gera sim um maior risco, professor.